Noite. Você está prestes iniciada. Idioma. Já. Perfeito. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. É uma satisfação estar com vocês aqui. Tá? Eu me chamo Felipe Silva, eu sou agente local de inovação, e a gente aí vai conversar bastante hoje para a gente descobrir do que se trata essa nossa reunião, né? E a gente tem bastante coisa para falar em nome do Sebrae, da nossa metodologia, e eu queria conhecer um pouquinho vocês agora, tá? Bem, eu me chamo Julie Calisto. A gente é uma empresa com 4 sócios, só que no momento um não pôde comparecer, tá? Eu sou formada em engenharia ambiental, só que no momento eu estou me dedicando a esse nosso empreendimento, que é voltado para o ramo de vestimenta masculina, que surgiu numa ideia de nós 4, da gente fazer, encontrar todos o ramo da vestimenta masculina num só lugar, tá? Dani, pode se apresentar agora? Sou Daniela Miranda, sou engenheira mecânica e matemática. E como surgiu, na verdade, foi um probleminha que a gente não conseguiu nada na nossa área. Então, como nós somos muito amigos, decidimos montar e investir na moda masculina. E tecnicamente, um ano atrás, estava dando super certo. E a gente continua inovando a cada dia e vamos conhecer nossa empresa à medida que vai passando. Samuel. Oi, meu nome é Samuel Luiz, eu sou formado em engenharia de produção. Só complementando as meninas, que elas já falaram, né, que surgiu como algo assim de escape aqui, assim, para a gente, que a gente estava precisando no momento, e por nos conhecermos, né, decidimos investir nosso capital nesse trabalho. Já tem um ano já na nossa empresa e até então tem dado certo, apesar das dificuldades do ano passado, mas nós conseguimos continuar com esse sonho, né? Bacana. É um prazer conhecer vocês, Julie, Daniela e Samuel. Interessante que logo no começo da nossa conversa eu já ouvi a inovação, né? Muita coisa de empreendedorismo, e é sobre isso que a gente vai falar daqui para frente, né? E deu para perceber essa jovialidade de vocês em investir em negócios, né? Com amigos que se juntaram para fazer um negócio. Isso é bem bacana. Mas o nosso papo de início é para vocês conhecerem, me conhecerem, e eu conhecer vocês, e principalmente a empresa de vocês, tá? E, assim, é bem legal, muito interessante, instigante saber que vocês se interessaram na nossa proposta, né? De aplicar inovação, empreendedorismo, muito conhecimento, que é isso que a gente tem para dar para vocês, o Sebrae, e ter essa troca de conhecimento, né? E a gente colaborar aí para alavancar esse mercado brasileiro, né? Principalmente os microempreendedores. E aí, de início, eu já quero mostrar para vocês como vai funcionar a nossa jornada, tá? Até para vocês ficarem cientes do que vai acontecer. E aí, vocês conseguem visualizar na tela? Isso. Sim. Conseguem visualizar? Todo mundo ok? Sim. Então, o agente local de inovação, ele nada mais é do que um facilitador. Então, no meu caso, a minha função é facilitar para vocês, né, ajudar vocês nesse processo de inovação, de aplicar gestão, né, a melhor gestão eficaz, e todos esses processos que a gente vai discutir ao longo de várias reuniões que a gente vai ter, tá? E aí o agente local de inovação, a gente vai ter uma agenda propriamente dita, tá? E aí é importante que vocês como empresários, né, sócios, tenham essa ligação direta conosco, tá? Tanto para a questão de repassar dados, que isso é muito importante para a nossa metodologia ser aplicada de forma eficaz, né? E essa troca de conhecimento vai gerar bons resultados, certo? E aí, na nossa agenda, a gente tem aí, além dessa troca de conhecimento, né, esse ciclo de melhoria da produtividade. Vocês conseguem visualizar essa jornada empresarial aí que a gente vai? Deixa eu só voltar aqui. Peraí. Isso. A jornada de ciclo. Vocês conseguem ver o ciclo de produtividade? Sim.
Sim. Isso, esse mesmo, isso, aqui. Esse ciclo de produtividade, tá? A gente vai seguir uma jornada bem interessante e instigante, né? Ao longo de 4 meses. A gente vai desde fazer análise de dados da empresa de vocês, a mensuração de indicadores, teremos encontros individuais, teremos encontros coletivos, aqueles em que vocês também vão participar, e entender como está funcionando o mercado com outros empresários, né? A gente vai ter um mapeamento de problemas, desde consultorias especializadas que vocês podem aderir e é que a gente vai discutir ao longo do tempo aí, em parceria com o Sebrae, né? A gente tem a mensuração de indicadores e esse acompanhamento avaliativo mesmo da empresa de vocês. Mas aos poucos a gente vai detalhando, tá? Tudo isso. E aí, para que vocês entendam, nessa jornada a gente tem 4 pontos, né? Que é o problema, a solução, a implantação e a avaliação. Conseguem visualizar? Sim, Perfeito, né? Então, e nesse primeiro momento, esse é o nosso primeiro encontro, tá? Que é o encontro individual. Onde a gente vai ter essa apresentação dessa jornada, que é a qual estamos fazendo, e a questão da adesão do projeto, né? Que eu vou apresentar para vocês, e a gente vai fazer essa questão da adesão, tá? E aí a gente vai chegar de comum acordo, ok? Ok. E aí, essa questão da solução, implementação e avaliação vão ser recorrentes aos nossos encontros, tá? Desde coletivos individuais, como eu já mencionei para vocês. Analisando as oportunidades, tá? Desde gestão financeira, de operação, a pessoas, desde marketing, desde práticas sustentáveis, tudo isso a gente vai analisar, tá? E eu falo isso assim com propriedade, eu acredito que vocês estejam cientes de tudo isso, né? Porque de início já deu para perceber o quanto vocês são empreendedores, né? Eu já vi palavras assim bem chaves como inovação, empreendedorismo no início e que me deixaram bastante contente. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante essa nossa caminhada. Tá ok? Até aí tudo certo? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Felipe, Então, só uma vamos à dúvida. Claro. Por enquanto eu não estou vendo data ainda, mas acho que posteriormente tu vai informar isso para a gente melhorzinho, né? As datas para a gente ir se programando. Sim. O nosso cronograma, ele vai estar todo explicadinho, tá? E aí serão nesses 11 encontros, tá? Durante esses 4 meses. E aí eles vão ser, cada um tem datas propícias, né? Obviamente, isso considerando a agenda de vocês, tá? Porque, assim, a gente é facilitador, mas as tomadas de decisões referentes a toda essa metodologia é direcionada a vocês, empresários e sócios, tá bom? Entendi. Beleza. Tudo certo, Samuel? Tudo certo, obrigado. Ok, dando continuidade, pessoal, Tá me ouvindo? é interessante agora a gente comentar sobre a questão. Vocês conseguem visualizar? Desculpa te interromper, Felipe, mas acredito que a Dani está te chamando. Tá ouvindo? Perfeito. Vamos lá. Dani? Tá me escutando? Sim. É outra questão. Nós somos sócios. Como já Perfeito. falei, se por acaso só um de nós podemos ir, tem algum problema ou não? Desde que essa tomada de decisão seja em comum acordo e você me trazer essa tomada de decisão fixa, seja da questão de gestão ou de outras vertentes, a qual a metodologia vai se aplicar, não tem problema nenhum, tá? Isso é muito em relação a essa tomada vindo direta. O importante é que a gente tenha uma decisão efetiva de vocês, tá? Tudo certo, Dani? Ótimo. Então, dando continuidade. Tá. E aí, após a gente problematizar isso, entender como funciona, a gente vai partir a parte de solução, avaliação e tudo isso, a gente chega num ponto-chave, tá? Dessa nossa conversa. Eu acredito que, quando vocês, enfim, se cadastraram, vocês pesquisaram sobre o assunto, não é isso? Para entender um pouquinho mais, né? Até para aderir a nossa metodologia, o nosso projeto Ali. E aí a gente agora vai falar de termo de adesão, né? Que é justamente um acordo entre as partes, tá? Esse acordo nada mais é do que a assinatura de vocês, que são sócios da empresa,
para justamente a gente ter essa habilidade de trabalhar dentro da empresa de vocês durante esses 4 meses, tá? E aí, para a gente ter esse compromisso, conhecimento desse compromisso de ambas as partes, tá? O dever de cada um, tá? Porque, assim, como eu falei no início, a gente vai depender muito, tá? De você empresários, de vocês que são sócios, e para essa metodologia acontecer, a gente precisa dessa força conjunta, tá? Tanto de trocas de informações, vocês nos repassam as informações, tanto de análise de empresa quanto de gestão, a gente vai precisar avaliar e vai precisar estar dentro da empresa de vocês para aplicar a nossa metodologia, que a gente vai dar continuidade, vai entender basicamente como funciona direitinho com os nossos encontros, tá? E essa assinatura, ela é imprescindível para essa adesão, tá? E o termo, ele não tem valor jurídico, tá? É mais para a gente fidelizar essas partes, para cada um saber seu papel, tá? Nessa questão do projeto Ali. Vocês me entenderam? Resta alguma dúvida? Eu estou com uma dúvida. Nesse Perfeito. período de pandemia, né, que a gente está vivendo, caso no nosso orçamento não dê, a gente vai ter que pagar alguma coisa caso não dê mais para a gente ou não? Não, tá? O projeto Ali, ele é totalmente gratuito, a empresa de vocês, tá? Desde que vocês disponibilizem, tá? Isso, tá bom? Ele é gratuito, tá? O que vocês podem investir são em cursos e capacitações, que são vertentes que a gente vai analisar, e se caso for necessário, tá? E aí o Sebrae, ele tem disponibilizado esses cursos, e a gente pode tirar essas dúvidas no decorrer do tempo, tá bom? Alguma dúvida, Samuel, Dani? Por mim, tá tranquilo. Tranquilo, né? E aí, como eu falei, eu acredito que vocês já tenham pesquisado, né, sobre o sistema Ali, e aí estejam cientes de tudo que pode acontecer, não é isso? Mas aí, para vocês lerem direitinho esse termo de adesão, eu vou enviar para o e-mail de vocês, aí vocês me repassam o e-mail de vocês. Eu posso, inclusive, até enviar agora, tá, para vocês. Alguém pode me repassar o e-mail? Que aí vocês podem visualizar e já analisarem esse termo de adesão, porque aí a gente já pode fechar, tá, nesse termo de adesão e dar continuidade ao projeto Ali, tá, para aplicação da nossa metodologia. Só fica a cargo mesmo para a gente saber isso. Só fica a cargo para a gente saber o que cabe à empresa e o que cabe ao agente local de inovação, tá? E aí tem listado tudo isso, o que cabe à empresa, aí eu posso enviar para vocês e vocês darem uma lida rapidinho, tá bom? Ok. Vamos lá. Pode anotar aí? Ou a gente pode analisar agora, tá? Pode falar que eu anoto, tá? Eu já envio para você. Ok, vou mandar o e-mail da empresa, tá? Não vai ser e-mail pessoal. Aí todo mundo tem acesso, aí todo mundo já dá uma lida. Perfeito, vamos lá. Tá? Contato.loja @Rally. Ali, não é isso? Isso, é o nome da loja. Isso. @rally.com. Tem um H na frente, tá? Tá, perfeito. Ali, interessante esse nome. A escolha veio de onde? Olha, foi bem simples. No caso, o H, né, que é o de homem, né? Tá, e aí, assim, vocês só contemplaram com o nome, alguma coisa do tipo? Aí a gente procurou e não tinha nada assim contra esse nome em outras línguas, né? Porque ele parece até um nome de fora, né? Aí a gente achou bacana, achou interessante. Perfeito. Vamos lá. Já enviei para vocês, tá? Vocês podem abrir, a gente pode encaminhar aqui, tá? Vocês têm assinatura eletrônica? Sim. De alguém? Vocês preferem assinar e aí enviarem novamente para mim? A gente vai por meio eletrônico mesmo. Samuel, tu pode fazer isso, por favor? A gente vai analisar até para vocês ficarem a par, tá? Do que está escrito geralmente no nosso termo de adesão, tá? E aí, eu acredito que vocês estejam bem interessados, né, na nossa proposta, não é isso? Sim. Porque a gente sabe que hoje o mercado ele se reinventa e as empresas precisam disso, né, para se comportar em um mercado que é bem volátil, incerto e
de várias dinâmicas, né? E as empresas precisam se renovar para isso. E é bacana que vocês estão procurando se renovar e dar continuidade, né? Principalmente após a pandemia, né? Eu acredito que vocês passaram uma barra com esse período de pandemia e a gente vai conversar bastante ainda sobre isso. E conseguem acompanhar aí o termo de adesão? É muito mais a questão da empresa de acompanhar, de assistir, enfim, recebeu a gente. Olha, por mim tá ok. Ok. Quando necessário, gestores, cooperar com a data de informações, né? Se disponibilizar ao agente local, né, para as reuniões, esse tipo de coisa. Eu creio que vai ser bem interessante para adotar essa metodologia na empresa de vocês, né? A empresa, ela tem quantos anos de atuação? 1 ano, mais ou menos. Mais de um ano recentemente. Mais de um ano, um pouquinho, né? Vocês pegaram bem aí, se estabelecendo o empreendimento, já veio a pandemia, né? E aí... Exatamente. Imagina, a gente estava com tantos planos. Comentar. Vamos lá. E aí vocês só reenviam para o meu e-mail novamente, tá? Então a gente já pode fechar esse tipo de adesão, tá tudo certo? Tá tudo certo, né, pessoal? Sim, por mim sim. Perfeito. Então a gente vai dar continuidade, tá? Beleza, já enviei para ti, tá? Alguma dúvida até aqui? Como eu posso continuar? Eu tenho uma dúvida. Pode continuar. Uma dúvida, Dani? Vamos lá. O trabalho que você não é de consultoria? Tá me escutando Não. Não, eu sou apenas facilitador, tá, desse projeto de metodologia, tá? Vocês vão me receber justamente para eu facilitar, ou seja, vocês vão me repassar as informações, tudo que for necessário para a gente preencher formulários, aplicar as metodologias significativas desse projeto, tá? Para que a gente possa adotar os métodos, ver as oportunidades, justamente isso, tá? Eu não sou consultor, tá? Mas eu espero que vocês conheçam alguns consultores da Sebrae, tá bom? Seria bem interessante para o empreendimento de vocês também, tá ok? E essa é a dúvida que muitos têm, tá? Mas está explicado? Tudo certinho, pode continuar. Vamos lá. E aí, sabendo que agora vocês já são, né? Vamos dizer que iniciantes nesse nosso projeto, Ali, e a gente fica bem feliz por isso. Agora a gente vai conhecer a empresa de vocês. Vocês já conheceram como é a nossa metodologia, como vai se dar. E aí agora a gente vai fazer um bate-papo para a gente conhecer como funciona a empresa de vocês e o que vocês têm a me contar, tá bom? E aí a gente tem um sistema que a gente chama de radar, que é onde a gente vai colher informações de vocês, tá? Para justamente a gente analisar esses cenários, essas possibilidades, para que a gente possa atuar diretamente em situações específicas, tá? E aí essas situações específicas, elas permeiam por várias coisas, desde questão de marketing ao financeiro, desde a operação de qualidade, enfim, desde a questão de operação, tá ok? E aí, de início, eu já pergunto para vocês, tá? Aliás, a pergunta inicial, como foi a pandemia para vocês? Deu para sobreviver? Deu. A gente foi levando, mas graças a Deus que a gente continua firme e forte. Muitas lições, se aventuraram muito. No primeiro Sim. 2020 foi um ano bem desafiador para quem é microempreendedor. Inclusive, a Sebrae, ela fez um estudo, né? E ela conseguiu analisar isso e viu que o mercado do varejo cresceu mais de 32%, né, no ano de 2020. Obviamente que vieram os decretos e fechamentos e as empresas precisaram se reinventar, e acredito que vocês fizeram isso, e eu estou curioso para saber. E aí depois logo veio a questão de a flexibilização, né? A questão dos decretos, eles foram mais flexíveis, aí mais para o terceiro trimestre do ano, e aí
e aí começou a alavancar essas vendas, porque veio um impulso, né, digamos assim, e eu acho que vocês, microempreendedores de varejo, né, de roupa, vocês são roupa masculina, né, ganharam muito com isso. Mas aí eu queria saber de vocês o seguinte, assim, vocês têm indicadores que regem a empresa de vocês, né, nessa questão de gestão como um todo? A gente tem, digamos assim, numa forma geral, a gente tem indicadores operacionais, de marketing, financeiro, de produtividade. Aí dentro desses tem outros, tem sub-itens, digamos assim, mas a gente tem. Tá, perfeito. E aí, então você, Julie, não é isso? Você me disse que tem financeiro, operação, qualidade e marketing, não é isso? Isso. E aí vocês trabalharam bem o marketing, não é isso? Acredito eu, na pandemia, né? A gente trabalhou, a gente teve uma ideia que surgiu na pandemia, que foi o Ali Delivery. A gente pegou clientes já fidelizados e a gente pegava, digamos assim, os produtos mais a ver com eles. Aí a gente levava até a casa deles, aí eles escolhiam e depois a gente fazia forma de pagamento, tudo online. Bacana. O método delivery, inclusive, foi adotado por muitas empresas, tá? Seja de alimentícia. E aí, essa ideia é bem legal mesmo. Inovação. A gente bacana. também teve o pós-venda, que a gente vê com os clientes como é que está a nossa qualidade do produto. Também tem a questão de ver se o preço está acessível para eles. Aí, com essa resposta deles, a gente tem uma formação do nosso preço, né? Que a gente vai formando através dos nossos custos, vendo se a qualidade está boa e fazendo com que eles continuem comprando com a gente. Ótimo, bem legal. Mas, assim, o mais curioso da pandemia, e talvez o mais desafiador, era a questão de manter a lucratividade, a produtividade da empresa, acredito eu, certo? E aí eu queria saber de vocês a questão desse estabelecimento de metas, como foi para vocês, principalmente nessa quesito de pandemia, como é que funcionou? Oi, Dani, eu não te escuto. Vamos lá, Dani, me ouve? Eu acho que deu interferência no seu áudio, alguma coisa. Eu também não estou te ouvindo. Oi? Tira o fone, eu acho que fica mais fácil. Agora? Sim. Sim. Nós estabelecemos algumas metas com alguns Ok. indicadores. Porém, essas metas que a gente estabeleceu, a gente pesquisou. Só deixa eu só um instantinho, por favor. Vou pegar aqui o plano de negócio. E que, na verdade, as nossas metas elas eram para levar, como a Julie falou, a gente teve que se reinventar. E a partir disso, a gente teve que fazer alguns loops. Nós montamos alguns loops que levamos até a casa de gente fidelizada. E aí tá dando interferência. Estão me escutando? Sim, sim. Não. E a partir dessas metas que estabelecemos, colocamos smart. E a gente está pesquisando e vamos ver. Primeiro a gente foi especificando. Focamos primeiro no nosso público, que era o público onde a gente podia contar, que era o que nossos clientes, que nós já conhecemos os gostos. E os atingíveis. Só que à medida que a gente foi passando, essa meta ela foi caindo não desuso. A gente foi usando e fomos, mas não teve muito aproximação alcançada. A gente teve que, na verdade, rebolar um pouco para poder alcançar. Acredito eu que sim. Foi que a gente passou. E aí a gente teve que colocar. Sim, diga. Perfeito. Dani, mas para essas metas, vocês traçavam algum mapa estratégico em relação à questão de marketing ou público-alvo, esse tipo de coisa, muito relacionado à pandemia e tudo mais? Era mais para o nosso público que a gente atendia. Mas não era algo muito traçado, entende? Perfeito. Na verdade, tem que atender uma grande quantidade, mas não deixar também os nossos clientes na mão.
Ótimo. Mas conseguiram sair de 2020, assim, pelo menos lá na curva do vamos lá, agora 2021 a gente vai. Deu tudo certo? Sim. É para que estamos aqui, né? Ótimo. E agora vai melhorar mais ainda com a metodologia Ali, tá, Julie? Vamos lá, legal, Dificuldade, vou tá? É ter que... interessante saber disso, tá bom? Mas aí, assim, essa questão da pandemia, eu acredito que ela trouxe esse vislumbre de você analisar o seu público-alvo e fazer grandes modificações, né? Por muito conta da pandemia, né? E aí veio o lockdown, veio a questão dos decretos, né? Para reduzir o funcionamento das lojas, e os microempreendedores perderam muito com isso, né? E aí, em relação a essa questão, vocês trouxeram alguma inovação no processo de vocês nesse quesito? Sim. A gente jogou muito na sala virtual. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. perfeito, Samuel. Alô? Tô te ouvindo, Samuel. Pois tá, meninas? Segundo com relação à inovação, Felipe, a gente frequentemente marca reuniões, sabe? Justamente para a gente analisar os nossos indicadores, né? Como a Julie falou, que a gente tem os indicadores operacionais, né? Indicadores de qualidade. Então a gente consegue marcar sempre reuniões quinzenais. Durante a pandemia foi um pouco mais difícil, porque a gente tem que marcar um online, né? Mas aí a gente conseguia sempre fazer essas reuniões, até para analisar e justamente para conseguir inovar nos nossos produtos, né? Ou Para também fazer um no nosso monitoramento, não é processo, isso? porque no primeiro momento, no primeiro momento foi bastante difícil, a gente ficou meio que sem norte, sabe? Até porque, até porque a gente nunca tinha passado por essa situação, né? E como a gente era ainda novo no mercado, a gente tinha planos totalmente diferentes porque foram traçados, né? No começo. A gente teve que inovar os nossos processos, adquirir uma forma de catálogo online, entendeu? Para que a gente possa assim divulgar nossos produtos, para os nossos clientes não ficarem sem os nossos produtos, porque como a Julie falou, né, nós já tínhamos alguns clientes já fidelizados e para nós continuarmos fidelizando ele, né, para não perder nossos clientes, nós tivemos que inovar nesse quesito, né, dos processos, de como oferecer o nosso serviço, né, que agora ele não seria mais presencial, mas sim seria online, né? E a gente não podia de certa forma, deixar de oferecer o mesmo serviço, entendeu? Então, mesmo sendo ele online, ele teria que ser o mesmo serviço. Então a gente tomou para si esse tipo de coisa, essa responsabilidade de, mesmo apesar dessas dificuldades, a gente conseguir ainda mesmo assim oferecer um serviço de qualidade, entendeu? Então eu acredito que, olhando nesse sentido, assim, houve uma certa inovação naquilo que a gente fazia, entendeu? Outra coisa que eu também Perfeito. queria colocar é que a gente não queria apenas uma loja virtual. A gente queria que nossos clientes sentissem que a gente estava próximo dele, que a gente dava a mesma atenção quando ele estava na nossa loja. Ótimo, Trazer um muito bom. pouco humano para nossa loja virtual. Perfeito, ótimo. E aí se reinventar é necessário, né? E aí vocês falaram muito desses serviços que vocês fizeram, e aí foram citados alguns, né? Você falou do Ali Delivery, não é isso? Que vocês levavam, faziam uma sacola, uma mala, através do perfil do cliente, já fidelizado, e aí encaminhava para casa, não é isso? E lá ele poderia escolher e assim fazer o pagamento logo após, seja ele online, alguma coisa do tipo. Bacana, muito legal para saber. E aí você citou outro, foi isso, Samuel? Catálogo A online. gente tem Com também o relação pós-venda. sim. O Que no catálogo, caso, né, a não vi, gente... seria o catálogo digital, foi isso? Online, digital. Isso, catálogo digital que a gente teve que, né, Perfeito. contratar para que, assim, já não tinha mais a vitrine física, mas a gente
teria que inovar, né, no caso, na vitrine virtual, que forma da gente também continuar vendendo nossos produtos, porque a gente não poderia ficar sem vender. Ótimo, muito bom. Em relação às redes sociais, como se comporta a empresa de vocês? Vocês possuem redes sociais na empresa? Sim. A gente tem uma, digamos assim, o mais famosinho, né? Que é o Instagram da loja. A gente tem fiz uma vitrine lá também online. Perfeito, né? Até para visualização, né, do cliente. Se bem que o Instagram ele tem crescido muito, inclusive ele até nesse período de pandemia, as lojas elas ganharam um ícone. Vocês já observaram? E lá você encontra os produtos e os preços, a descrição, tudo isso. Então, isso ajudou muito para quem é microempreendedor, para quem precisava divulgar o seu negócio, né? E aí você abarca números públicos e isso é muito bom para quem trabalha com loja de varejo e foi incrível essa ideia, eu achei bem bacana. Né? E aí você me falou, Samuel, mais dessa questão de vocês inovarem, assim, e em relação aos processos administrativos, você tem alguma coisa a me dizer? Por exemplo, a pandemia, ela atrapalhou nisso? Vocês conseguiram gerir a empresa de vocês normalmente em relação a isso? Vocês conseguiram trazer também essa tecnologia para essa questão administrativa? Pois é, como eu te falei, no começo foi muito difícil, porque a gente fazia reuniões, né, quinzenais, mas era presencial. A gente marcava ali com os sócios mesmo da empresa, mas aí a gente teve que fazer essas mesmas reuniões quinzenais, agora via remota, né, remotamente, para fazer essas reuniões. Mas continuamos, né, apesar da dificuldade muitas vezes, porque trabalhar em casa, o home office, né, não é a mesma coisa que trabalhar na loja, né? Ali a gente tem digamos assim, uma obrigação em casa. Se a gente não se policiar, a gente acaba se relaxando um pouco, né? Mas aí, mesmo com essas dificuldades, a gente ainda conseguiu ainda sempre se reunir, justamente para tratar analisar os indicadores que a gente já tinha, e assim a gente conseguir sempre inovar no nosso serviço, no nosso atendimento, entendeu? Buscando formas de como atender melhor o nosso cliente. Tá, ótimo, muito bom, muito bom. Então, vocês sempre fazem reuniões, né? Estão habituados com a reunião online. Sim, Exatamente. Então, não foi agora sim. dificuldade de fazer essa, né? E aí, assim, vocês falaram muito dessa questão de integração com o público, principalmente nesse período. E eu acho que, assim, quem trabalha com varejo deve estar muito ligado ao cliente, né? Porque se não for ele, o negócio não vai funcionar. E eu quero saber de vocês o seguinte, se assim, o olhar do cliente, como ele se tornou na pandemia, como vocês conseguiram trabalhar essa questão direta com o cliente, já que ele não vai mais na loja, não foi mais na loja, agora ele vai mais reduzido. Enfim, como é que vocês trabalharam toda essa questão de satisfação, toda essa questão da opinião do cliente nesse período? Digamos assim, quando o cliente. Agora já está, né? Ele já voltou para a loja. Alguns, eles não esperam, ao mesmo tempo que o online também não espera. Como nós quatro, a gente tem o WhatsApp da empresa, que é a forma, digamos assim, universal, né, de todo mundo, a gente não deixa o cliente esperando. A gente responde logo, vê o que ele necessita, mas, assim, a gente procura inovar nesse quesito, para a gente não deixar ele esperando, respondendo o mais rápido possível. Ótimo. E aí, vocês têm algum mecanismo de o cliente dar a opinião dele, sei lá, seja do produto, seja do atendimento de vocês? Eles Sim, têm algum mecanismo de contato? Sim, a gente tem um pós-venda. No caso, a gente vende, o cliente compra da gente, né? Depois a gente pergunta para ele de maneiras assim, informais, digamos assim, para saber como é que está a qualidade do produto, se o preço foi acessível para ele.
Aí, com base nessa sondagem, a gente forma o nosso preço, de acordo com o custo, de acordo se a qualidade está boa, vendo os indicadores, né? Ótimo, ótimo. Uma boa jogada, inclusive, né? Porque aí você já faz aquela pesquisa de preço. Exatamente. E aí, isso porque a opinião do cliente é a mais importante, não é isso? Com toda certeza. Não é? E aí a gente parte para a parte de publicidade, né? Como é que vocês fazem para essa divulgação? Vocês já me falaram que vocês utilizam muitas redes sociais, né? E adotaram novos métodos aí de inovação em relação a catálogo, ali delivery. E aí como foi essa aceitação? Como foi para divulgar isso? Como é que vocês fazem a divulgação da empresa? Porque a gente entende que uma loja de varejo, para você chegar no seu público-alvo, principalmente tratando-se que ela é específica de roupa masculina, não é isso? Isso. Bom, foi assim. Vai de que idade a que idade? Adulto. A partir dos 18 anos. E aí, pra Júlio, cima, né? você me falou de preço, eu até esqueci de questionar, mas o preço vai de quanto a quanto nos produtos, Júlio? Digamos assim, vai desde R$15, que é uma meia, e vai para 119, que é uma calça jeans já, um pouco mais Ó, cara, né? perfeito. E aí eu queria que vocês me falassem um pouco sobre essa questão dessa divulgação da publicidade. O que acontece com essa questão de marketing? Porque no início vocês me falaram que isso é um indicador-chave da loja de vocês. Acredito que tem muita coisa boa para vocês falarem, né? Bom, agora entra nós quatro, na verdade, como estamos só nós três. No início, a gente pensou, nossa, a gente precisa de algum jeito, algum mecanismo que o nosso cliente ainda chegue até nós. A nossa loja está fechada, tudo bem, está fechada. Assustou um pouco, realmente. Não vou falar que não assustou porque assustou. E agora o que a gente vai fazer? Eles vinham até nós, e agora como que a gente vai até eles? Então, em alguns casos, como a gente tinha os clientes mais fidelizados, a gente montava looks, principalmente eu e a Júlia. Aí a gente ia montando os looks, a gente ia bater a foto e colocava no status. Mas não era suficiente, porque a gente atingia só um pouco do nosso público. Então, bora para a rede social. A gente começou a divulgar, fomos divulgando. Só que a gente não acreditava que ia numa proporção. A gente tinha esperança e fé, porque tem que ter. Nessa época foi muito complicada. Muito mesmo. Então a gente foi inovando. E à medida que foi passando o tempo, a gente viu que estava dando certo. A gente colocava, não era apenas só uma loja, era a nossa loja. A gente levou do físico para o virtual. E foi dando certo. A gente foi divulgando, foi colocando looks separados. E o que manteve a nossa loja foi isso, a publicidade. Um detalhe que eu posso acrescentar, o Felipe, certamente a nossa regularidade nas postagens, que eu acho uma coisa muito importante, né? Porque se a gente quer que o nosso produto seja visto, né, o cliente ele tem que saber, né? Então o nosso produto tem que ser lembrado. Então uma coisa que até que a Dani não falou, mas que eu lembro muito bem, foi que constantemente, praticamente todo dia, ou tinha um story, no caso do Instagram, né? E semanalmente era uma postagem nova com relação aos nossos produtos, para que justamente os nossos clientes pudessem saber as novidades que tinham na loja. E no caso, eu também fiquei com a parte de analisar até isso do Instagram, as informações que tem lá, né? O quanto de engajamento que a gente tinha. Então, É importante. frequentemente a gente analisava isso, justamente para saber se a gente está alcançando, mesmo assim, clientes novos, né? Porque, tipo, pelo Instagram, a gente tinha a possibilidade de o cliente visitar a nossa página e lá mesmo ele visitava o nosso catálogo digital, porque tinha tipo um link lá. Acho que tu sabe como é que funciona. E foi muito fácil também, foi uma forma da gente conseguir vender nossos produtos também, tanto a regularidade das nossas postagens e analisando esses dados que o próprio Instagram, no caso, ele nos fornece. Ah, ótimo, perfeito. É bacana ver que a empresa de vocês adentrou e se jogou nesse mundo digital, porque, como eu já tinha mencionado, isso ajudou bastante, muita empresa. E saber que a produtividade de vocês não parou é importante também. Que vocês têm uma mente bem aberta,
né, para novas ideias e se inovar sempre é necessário, e é interessante ver isso, tá? E aí eu queria saber um pouquinho mais também sobre essa questão ainda do cliente, né, dessa experiência do cliente. Como é que você tem as formas de pagamento de vocês, principalmente porque o cliente não vai até lá e vocês adotaram venda online? Como é que se dá essa questão de forma de pagamento? Como é que vocês estão trabalhando? Júlia? Oi? Júlia? Oi, bem, a gente fez, digamos assim, com o catálogo online tinha um link para o cliente, devolvia para o cliente para ele colocar os dados do cartão de crédito dele, ou até mesmo o PicPay, né? E hoje em dia tem o Pix também, além da maquininha de cartão normal. E o existe o QR dinheiro. Code também. Ainda tem o QR Code. Isso. Além, é claro, Olha, interessante. Bacana. E aí, assim, é desafiador para as empresas adotar o que a gente chama de práticas sustentáveis. Vocês sabem o que é, não é isso? Uhum. Eu sei, como sei. Perfeitamente, não é isso, Julie? E aí, Engenharia ambiental. adotar a sustentabilidade em uma empresa é bem desafiador. E aí, o que vocês têm a me dizer em relação a isso? Julie, você conseguiu na sua empresa adotar seus parâmetros de engenharia ambiental? Bem, a gente no início, antes de inaugurar, a gente fez revisão das instalações para ver, digamos assim, um exemplo. A gente trocou as lâmpadas para ficar com uma lâmpada mais eficiente, né? Outra coisa, quando estava funcionando, não, agora já está funcionando, né? Diminuir o desperdício. Como assim? Se o escritório tivesse com a luz ligada, a gente ia lá e apagava, para não ter esse desperdício. Outra coisa era se o computador não deixar ele inutilizado, a gente também desligava. E também a gente não fazia mais muita coisa usando papel, a gente ia mais direto para o computador, para não ter mais esse lixo do papel, para não ficar muito desperdício por aí também. Até agora foi isso, mas a gente está pensando também de implementar as sacolas recicláveis, que inclusive tem um fornecedor aqui em Belém, que a gente está dando uma olhada. Bacana, porque aí você já ajuda o mercado regional e adota a prática sustentável, e isso gera assim um buzz na sua empresa, né? E é legal você consumir um produto e saber que ele está pensando no meio ambiente, seja pela a sacola que você está levando, uma embalagem presenteável, que torna muito mais original, muito mais interessante, né? Não sei se vocês concordam com isso. Sim, e é bem bacana, né? E aí reduzir o consumo de energia é um fator importante, né? Porque mexe no financeiro da empresa, e a gente tem que estar atento para essas Além de ajudar o meio ambiente, né? Isso. Com certeza. A gente tem uma preocupação muito com isso. A Júlia falou da redução de desperdício, né? No caso do papel que a gente não usa, justamente porque os nossos sistemas são todos eletrônicos. A gente tem um controle tanto do estoque, tanto do operacional, que somos nós os sócios, né? A questão financeira ali. Então a gente tem esse controle todo eletrônico, a gente não tem aquela preocupação, né, de estar anotando ou numa agendinha, até porque está um pouco ultrapassado, né? Então a gente tem essa preocupação, a gente tem essa noção disso, né, de contribuir sustentavelmente, no caso. Ótimo, muito bom. É legal se preocupar com isso. Você mencionou estoque, não é isso? Mas como funciona o estoque de vocês, no caso? O nosso estoque, no caso, é físico, lá na própria loja física, né? Aí ali, como eu falei, a gente tem o controle através do sistema eletrônico. Então, da feita que nós vendemos um produto, nós já registramos ali eletronicamente e ele já dá baixa no sistema. Perfeito, ótimo. E aí, agora me veio aqui na mente a questão da localização, né? Isso fica localizada onde a empresa? A empresa fica localizada no centro de Belém, mais Ótimo. precisamente no bairro da Campina.
Ali próximo tem um comércio ali, perto do Shopping Pátio Belém, Perfeito. naquelas redondezas ali. Certo. E aí a localização é bem propícia para o negócio de vocês, né? Mas em relação à concorrência, existe concorrência na localização? Como vocês se deram com isso? Acredito que vocês devem ter pensado, né, nessa questão de implementação da venda de vocês. Vocês analisaram esses cenários para gerir o empreendimento de vocês nessa localização? Sim, a gente fez pesquisa primeiro, a gente pesquisou a área para ver quais eram nossos vizinhos e ver se era viável. Se não fosse, a gente estava analisamos tudo. Tudo que foi possível entre a nossa localização, a gente instalar a empresa de fato. Certo. Então, se mostrou bem viável o empreendimento ser no comércio e precisamente nessa rua, né? Mas vocês têm concorrente direto ao lado, pelo menos? Alguma coisa do tipo, alguma outra loja específica? Diretamente, nós só usamos ainda o nosso conhecimento de pesquisar a concorrência a nosso favor, porque é próximo ali ao nosso estabelecimento ainda tem uma loja de esportes, né, Júlia? Uma loja de esportes? Isso. Por ali. Só vende roupa. E ali, isso. Ali, só que o ramo deles é só esportes, então é só roupa. Mas vocês trabalham com variados produtos, é isso? Isso, variados produtos masculinos. No caso... Mas roupas também casuais, esporte ou não trabalha em esporte? Vai desde uma meia até uma roupa social, uma calça, uma gravata social. Então, investimento no geral, né? Isso. Isso. Bacana, bacana. E aí, outro ponto relevante também é assim, a gente sabe que toda empresa por si só tem seus percalços e seus problemas, né, nessa questão de gestão. E aí eu queria saber de vocês, já que vocês são 4, na verdade, um não está presente, né, como é feita essa tomada de decisão aí em relação a isso? Como é que vocês gerem esses processos, esses problemas na empresa? Bom, a gente se reúne, como já foi falado, a gente se reúne quinzenalmente. E como nós somos 4, vamos dizer, não existe o chefe. Nós somos parceiros e tomamos decisão por meio de votação. Então, a gente sempre faz uma votação. Uma vez ou outra, para não ficar uma coisa muito séria, porque realmente a nossa empresa ela é algo sério. Uma vez de não sair da mesmice, às vezes a gente coloca como se fosse votação secreta. A gente coloca o que a gente acha tudinho dentro de uma caixinha e depois a gente confere. Mas a gente sempre toma decisões juntos. Do mesmo jeito que a gente abriu a empresa juntos, tomamos decisões juntos. Perfeito. Uma coisa interessante a se falar, Felipe, é que todo mundo faz de tudo na empresa, entendeu? Ah, é verdade. Então, se hoje eu posso estar atuando como vendedor lá na loja, amanhã eu posso estar atuando como caixa e vice-versa, entendeu? A Júlia pode estar atuando também. Mas você trata mais da parte administrativa, não é isso? Isso. Ah, perfeito. É então todo mundo é meio que severino, todo mundo faz alguma coisa. Cada coisa. Tudo. Mas isso é legal porque aí dá para vocês conhecerem a empresa de vocês como um todo. Vocês não ficam isolados, existe uma integração. Isso é importante, porque aí você da administração conhece os processos de marketing, conhece a gestão de marketing. Quem é de gestão de vendas conhece o financeiro, e aí por aí vai. Então, você tendo contato direto com o cliente, e aí sabendo que você trabalha desde o processo lá administrativo, do início até a ponta do cliente, o pós-venda, é muito bacana, porque aí na falta de um, né, o outro vai atuar. Isso é muito legal. Muito legal. Mas aí vocês pretendem contratar funcionários ou vocês já estão conseguindo gerir somente entre vocês o negócio? Não, a gente analisa a probabilidade. A gente ainda está analisando esse precalço. De acordo com o nosso crescimento, na medida que a gente for crescendo, em um futuro assim a gente
gente, claro, né, a loja vai crescendo, a gente tem uma visão assim para o futuro de crescer a loja em âmbito assim regional mesmo, entendeu? A gente abrir outras filiais em outras cidades, e para isso a gente vai precisar, né, abrir essa possibilidade de contratar novos funcionários. Então, mas isso mais com uma visão lá para o futuro, né? Certo. E aí, assim, falando de lucratividade, a empresa está sendo rentável? Está. Vocês estão conseguindo ter lucros, mesmo após a pandemia, e aí veio a recuperação de mercado? Vocês estão se mantendo ali na lucratividade, na rentabilidade eficaz do negócio de vocês? Eu acredito que sim, que a carinha de vocês está bem empolgada, né? E é o que você tem a me dizer em relação a isso? Com relação a isso, né, gente- lucratividade... Pode falar, Júlio, pode falar, fica à vontade. A gente ficou com uma rentabilidade bem boa. Inclusive, foi uma surpresa. No início da pandemia, né? A gente ficou com receio, mas a gente foi levando, a gente conseguiu novas práticas inovadoras, digamos assim. Aí foi um resultado surpreendente, porque a gente conseguiu alavancar nossas vendas. Agora pode falar, Perfeito. Samuel. Não faz, não vou trabalhar. Quando a gente estava... O que eu ia falar é que quando a gente estava assim, no auge da pandemia, né? Todas as empresas tiveram que entrar em lockdown, então a nossa loja chegou a ter um baque, sim, entendeu? Tipo, a nossa receita chegou a cair um pouco, os cálculos que a gente fez lá, eu acho que ela chegou a cair até 50% daquilo que a gente ganhava quando ainda não tinha o lockdown. Mas mesmo assim, analisando os nossos dados lá, o quanto a gente faturava, porque também a gente reduziu nossos custos, né? Já que a gente não tinha mais o local físico, a gente conseguiu reduzir nossos custos, e mesmo assim, a gente ainda conseguiu manter um lucro, assim, digamos, aceitável, né? Para que nós possamos dar sequência a esse trabalho. Mas, tipo, esse acontecimento, né, dessa queda, assim, da nossa receita, foi num momento, assim, bem curto, entendeu? Mais ali no momento do lockdown, assim, mas posteriormente já foram melhorando, a gente conseguiu, até porque a gente conseguiu implantar os nossos serviços online com êxito, né, como a gente já falou aqui, e foi dando certo, graças a Deus. Perfeito. Legal. A gente tem algo que a gente chama de cultura de inovação, né? Que é quando a empresa ela está aberto a novas ideias de implementação, de inovação, seja produto, serviço, ou mesmo em operação. E aí eu pergunto a vocês, vocês se consideram uma empresa que está apta a ter a cultura da inovação? Acredito que sim. Eu sei. Sim. Uhum. Muito por conta, assim, pelo que eu percebi, a gente já fazendo uma análise, desde a questão de marketing, os processos de serviço que vocês, vamos dizer, entre aspas, forçados, que até foi surpresa também aí, por longos meses, a se adaptar a esse período da pandemia. E aí, Samuel saiu, né? Voltou. E aí, é bem interessante saber que vocês estão muito alinhados com essa questão da inovação, certo? Mas aí o que eu quero saber de vocês como se dá essa autonomia da empresa de vocês, serem aptas a essa questão da inovação? Porque, pelo que eu percebi, vocês analisaram todas as vertentes de serviços que vocês poderiam trabalhar para a lucratividade de vocês ainda permanecer durante a pandemia. Samuel mencionou que caiu 50%, certo? Mas ainda deu para se manter, Samuel? A gente fez o levantamento dos dados financeiros, né? A gente faz esse controle constantemente, e a gente viu que a nossa lucratividade se manteve positiva. Nós continuamos para os meses seguintes, a gente continuava tendo uma lucratividade que a gente conseguia pelo menos arcar com os nossos custos variáveis, entendeu? Aí a gente teria que trabalhar para vender e assim conseguir arcar com nossos custos fixos, né? Mas aí a gente conseguiu. E no caso da nossa cultura de inovação, né, como já foi falado aqui, a gente sempre
busca o que o nosso cliente ele acha, né? Através dos nossos meios de comunicação com o cliente, né? As pesquisas de satisfação. Então a gente sempre busca e através disso, né, dessas ideias dos nossos clientes, até perguntamos para eles sugestões, né? Nós assim fazemos essa cultura de sempre inovar no nosso processo, sempre atendendo o cliente da melhor forma possível, porque o produto final, quem vai usar realmente é o nosso cliente, né? Então é ele que tem que ser o nosso foco do nosso trabalho, né? Perfeito. Bacana. Essa presença digital na empresa de vocês é muito importante, tá? E aí, usar esses canais de comunicação para dialogar com o cliente, né? E trazer o cliente para perto desse processo e analisar o que ele está dizendo, o que ele está querendo, é muito importante. Isso gera uma competitividade, né? E a gente sabe que competitividade é muito importante para uma empresa e isso aumenta lucro, você consegue ter novas vertentes, isso chama a atenção de novos clientes, vai abarcar outros públicos, e isso é muito bacana. Samuel, você tinha comentado em relação à questão de você utilizar mecanismos digitais, né, para toda a questão administrativa da empresa, e aí a gente não entrou muito a fundo sobre isso. Como que é? Vocês utilizam softwares, seja lá de estoque, alguma coisa do tipo? Sim, nós temos softwares, como também a Júlia já comentou bem no início, era software de sistemas, no caso, né? Sistema de gestão empresarial, como de estoque, Otimizada, né? sistema, e sistema de gestão financeira também, porque aí a gente consegue, digamos, um trabalho a menos, né? Porque a gente coloca lá os dados, aí o programa ele já calcula tudo para a gente. Entendeu? A gente não tem aquele retrabalho de ficar calculando junto com a calculadora, não. Isso já é passado para a gente. A gente consegue ter um controle assim um pouco mais amplo através desses nossos sistemas. Ótimo. O que facilita muito E aí, pra gente. interessante... Oi? Você quer falar alguma coisa, Dani? O que facilita muito para a gente. Porque também a gente pode utilizar Isso e torna analisar mais prático. pelo telefone. Eu tinha mencionado no início que, assim, vocês são jovens empreendedores, entraram nisso a fundo, e são conhecedores da empresa de vocês, e é bacana que vocês analisaram todos os cenários, e agora estão buscando a ajuda do nosso projeto, e é muito satisfatório, é instigante saber disso. E aí eu queria saber de vocês, como jovens empreendedores, a visão de vocês quanto a isso, se foi desafiador, os desafios, as oportunidades que vocês encontraram, a opinião de vocês em relação a esse mercado, porque jovens empreendedores, de surpresa uma pandemia, e é que você se vê a buscar soluções para seu negócio dar continuidade, é um grande desafio. E eu queria saber de vocês, assim, como que, basicamente, vocês se sentem em relação a fazer o negócio prosperar? Olha, eu acredito que, como a Dani falou, de início foi meio obscuro, né? Mas também a gente teve esperança e fé. A gente continuou, a gente se reunia online no início para ver que medidas a gente poderia fazer com que a empresa continuasse. Aí, com isso, a gente foi inovando, a gente criou umas medidas que funcionaram, graças a Deus, e a gente está aqui hoje. E Pedindo principalmente, ajuda, né? um ponto que é bom a gente levantar é que a gente não misturava nossas contas pessoais com a conta da empresa. Isso é bom contar, porque o que era da empresa a gente tinha, realmente nós temos as contas para pagar, todos nós precisamos, mas a gente tirava o que era da empresa e o que era nosso. A gente dividia entre nós quatro. Então, foi o que também funcionou bastante. E a gente quer poder crescer, aumentar a nossa empresa, o nosso sonho. Quando começou a pandemia, nós vimos
pensamos que nosso sonho ia por água abaixo, mas a gente não deu o braço a torcer e fomos. A gente se juntou e trabalhamos em equipe, como era no início. Perfeito. Eu acho que até pelo fato da gente também, como tu disse, a gente ser jovem, né, jovem empreendedor, a gente teve até uma certa facilidade para fazer essa transação por meio digital. Né? No caso que, se já como eu diria assim, uma faixa etária de empresários um pouco mais avançada na idade, digamos com um pouco mais de experiência, talvez tivesse um pouco mais de dificuldade nisso. A gente não. A gente viu o nosso problema, analisou ele e achou a solução, que no caso é o meio digital, que hoje, se uma empresa não está inserida nesse meio, né, ela tá perdendo dinheiro, né? Obviamente. Exatamente. Ótimo, perfeito. E aí, a Dani me falou uma coisa interessante que eu lembrei, e Julie, que é das dificuldades que vocês tiveram. Vocês têm mecanismos de gerência, de processo que vocês analisam essas dificuldades que vocês têm para criar uma ação ou uma solução para determinado problema? De repente, vocês utilizam, por exemplo, o PDCA, acredito que vocês sabem o que é o PDCA, não é isso? Amém? Sim. Acredito que sim, não é isso? Sim. A gente utiliza. Ótimo. Certo. E aí, através disso, vocês fazem essas soluções, ou de que período a período vocês analisam esses problemas, veem para trazerem soluções, alguma coisa do tipo? A gente utiliza esses mecanismos, né, para a gente, digamos assim, para a gente ter algum meio da gente enxergar a nossa dificuldade. Aí foi nisso que a gente viu, olha, a gente tem que mexer aqui, a gente precisa melhorar aqui, olha, esse ponto tá bom. Foi mais ou menos nesse sentido. Perfeito. Até facilita muito, né, o nosso plano de ação, né, com relação àquilo, a analisar o problema, né? Ótimo. Então a gente se planeja, né, a gente se controla, né, que é no caso do PDCA, né, e a gente investe naquilo para ver se dá certo, mas tudo sempre com planejamento. Isso, porque ficava mais claro ver o problema e achar a solução. Algo Ótimo, perfeito. Porque aí nada melhor do que você trabalhar o problema, não é isso? E aí, mas em que período vocês fazem essa análise desses problemas? Ou vocês, ao identificarem, já faz a ação corretiva, ou de mês em mês, de 6 em 6 meses? Das reuniões quinzenais, a gente faz isso. Julie, não entendi. Reuniões quinzenais. As reuniões quinzenais. Certo. Entendeu? Então, nas reuniões é debatido tanto a questão do plano de ação, né, das ações corretivas, tanto do plano financeiro, das tomadas de decisões. Então, é muito legal saber que vocês se reúnem e vocês estão integrados e que cada um, além de fazer o seu papel, desempenham vários papéis, né? Vocês são e isso torna-se interessante para a empresa, como eu já mencionei, e é bastante legal. E agora, com o nosso projeto Ali, a gente só tem a subir e alavancar aí a produtividade de vocês, seja quanto à gestão financeira, de operação, de serviços, né? O marketing está muito ligado à empresa de vocês, pelo que eu percebi. E é bem bacana saber disso, tá? Então, pessoal, através dessas informações desse nosso bate-papo, eu consegui fazer uma análise da empresa de vocês, tá? Em 6 dimensões aí, a gente discutiu vários temas, né? Através de 18 temas. Como é que se chama isso? Vocês têm algum nome? Isso, a gente chama de radar. Aí, nessa nossa conversa, eu já obtive inúmeras informações, acho que talvez vocês não tenham percebido, mas eu já fui fazendo o preenchimento dessa tabela que a gente já tem, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que gerou uma teia de resultados, tá? Baseado nessas 6 dimensões.
Perfeito. Olha aqui, vocês conseguem observar? Se eu tenho uma dúvida, a gente tem acesso? Claro, eu posso enviar por e-mail de vocês, tá? Até para a gente estar fazendo essa análise, tá? Porque a partir daqui é que a gente vai encontrar as oportunidades, as dores, né? Potencializar o que é para ser potencializado, né? De ganho aí. E aí a gente só vai fazer uma análise aqui básica Tenho nesses outra temas. dúvida. Claro, pode perguntar, tá? Nessa questão de práticas sustentáveis. No nosso caso, a gente não tem como aplicar a gestão de água. Como é que fica? Tá, nesse caso a gestão de água, ela foi aplicada a tá? Porque vocês não têm conhecimento, tá? Dessa prática, tá bom? Ah, Então, sim, aí sim. não se aplica, tá? Perfeito? Porque o que que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Entendi. Aqui ele me dá esses temas, tá? Que é o radar da inovação, tá? Da empresa aqui, a Ali, e ele dá o grau, que é justamente o nível, tá? E esses níveis correspondem a considerações que a gente fez baseado nessa nota de 1 a 5, tá ok? E Ok. aí, nas Sim. questões, alguma dúvida até aqui? Não, tudo certo. Perfeito. E aí, se vocês forem observar embaixo, a gente tem as dimensões, né? E aí também as dimensões vão ser dadas em grau, é um nível, né? Isso também considerando os quesitos que vocês me falaram, tá? E aí a gente tem gestão por indicadores, a gente tem gestão das operações, a gente tem o marketing, as práticas sustentáveis, a inovação e a transformação digital. E a partir dessas 6 dimensões é que se abrem os temas. Se vocês forem perceber, a gestão por indicadores, ela está num azulzinho mais claro, que é justamente essa que indica os indicadores-chave, estabelecimento de metas e o monitoramento. Observam? Sim, sim. Uhum. Perfeito. Aí nos indicadores-chave, o grau 4, tá? Que vocês me disseram que existem tanto financeira, a operação, a qualidade e o marketing, onde vocês estão no nível 4, né? Considerável aí, muito bom para uma microempresa, digamos que nova, e é legal saber que vocês estão ligados nesses indicadores e trabalham com essa gestão. E aí o estabelecimento de metas, né? Aí vocês ganharam no nível 2 também, que foi classificado, que vocês me disseram que vocês planejam essas metas, mas que isso não é tão direcionado assim especificamente uma agenda de um calendário, por exemplo. E aí tem um monitoramento, né, que é essa questão de você fazer reunião, né, e discutir os resultados e tudo mais, que eu percebi que vocês fazem de 15 em 15 dias, não é isso? Isso é bem bacana. E todas essas vertentes de gestão por indicadores, que foi 4, 2 e 5, me deram a média de 3,67. É isso? Conseguem visualizar? Sim, consigo. Entenderam basicamente como funciona o Isso é bom radar? ou é ruim? Oi? Isso é bom ou isso é ruim? Tá. O gestão por indicadores de 3,67. A gente está numa média. A nota vai até 5. Isso quer dizer que não é quer dizer que isso é ruim. Isso pode ser oportunidades que talvez a empresa ela não tenha reconhecido ainda. E o nosso papel de facilitador é justamente para que vocês encontrem mecanismos para que a gente consiga chegar lá na nota 5. Vocês me entenderam? Entenderam a importância desse radar? Isso não quer dizer que a empresa é ruim, tá? Isso só são oportunidades que a gente vai analisar nessas 6 dimensões em que a gente possa trabalhar de forma eficaz. Então, a gente fez um perfil da empresa de vocês, o radar nada mais é do que isso, um perfil através dessas informações, e a partir daí a gente vai dar continuidade às nossas próximas atividades. A gente tem 11 encontros, então são 11 encontros que vão ter muito conhecimento, a gente vai analisar muitas coisas, vocês vão ter muitas tomadas de decisão, né, que isso parte de vocês. A gente apresenta a melhor gestão, o melhor mecanismo para a empresa de vocês, mas é vocês que batem o martelo, vocês me entenderam? Sim, sim. Você vai mandar, né, isso pra gente analisar direitinho? Sim, claro, para a gente até também, até porventura, nas próximas fases, também a gente analisar direitinho se restar alguma dúvida, tá?
E aí eu vou colocar novamente aqui, só para a gente ver a questão da teia, tá? Para eu explicar para vocês como funciona, basicamente. Tá? Rapidinho aqui. Isso que eu ia te perguntar. Qual seria o ideal, né, desse desenho, dessa teia aí? Tá. E aqui a gente vai analisar. A questão que... o que eu posso dizer é que, às vezes, algo é ideal para uma empresa e algo não é. É como eu falei para vocês. Não é de todo ruim. Eu tenho, sei lá, de repente, aqui na minha gestão de marketing, eu tenho 3, eu não tenho uma nota 5. Ótimo, é uma oportunidade que a gente pode trabalhar aí. Isso não quer dizer que eu não vou conseguir ou minha empresa está muito ruim em relação a isso. Talvez seja o que caiba na sua empresa por questão de orçamento, ou por questão de outras coisas. Então, a gente tem que analisar integralmente todos esses indicadores, como vocês me citaram, desde financeiro, operacional, desde questão de marketing. Então, tudo isso está interligado, tá? E aí, a gente falando interligado, a gente fala de teia, para vocês entenderem. Olha só. E aí, vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim. Certo. Aqui ele vai dar uma métrica de 0 a 5. E esse indicador, tanto dessas 6 dimensões, eles se interligam, certo? E aqui, por exemplo, em marketing, vocês conseguiram a nota 4, por exemplo. A gente sabe que vocês trabalharam bem isso, marketing, na empresa de vocês durante a pandemia. Eu acho que isso se deve muito pela pressão da pandemia. Isso foi bom para a empresa de vocês. Acredito que vocês estão mais maduros em relação a isso. Isso é muito bacana. Obviamente, tem alguns pontos que a gente pode discutir, pode melhorar. E aí, práticas sustentáveis que a gente tem que adotar, né? É importante que hoje a empresa elas tenha uma visão sustentável, é o que gera competitividade, isso vai gerar muito mais lucro para vocês, e a gente colabora aí, porque a gente tem que levar em conta aquele tripé empresarial, né? Economicamente viável, ligado à questão social, né? E ligado também à questão do meio ambiente, né? Isso. Então, a questão da inovação aí, que vocês conseguiram fazer bastante coisa, isso é muito legal. Eu acho que, assim, iniciativas e práticas bem definidas, isso é bem bacana. Tem como a gente melhorar também, mas vocês ficaram aí chegando perto do 4, não é isso? Ficaram com 3,67. Isso é muito legal quando a empresa está se descobrindo, vocês como jovens, pesquisando, se inovando, trazendo soluções mais viáveis para a empresa de vocês. Isso tudo está muito interligado. Transformação digital também, e aí a gente tem gestão por indicadores. Então, isso está muito ligado e muito conectado. Tá? E é importante que a gente fixe nesses dados, justamente para a gente trabalhar daqui para frente. A gente já tem uma próxima reunião, só que dessa vez coletiva, e é o momento da gente ter trocas importantes de informações com outros empresários, né, com outras pessoas que conhecem esse dinamismo de mercado, o mercado muito dinâmico, principalmente a Mas gente você tem novas vai avisar para a perspectivas. gente antes, né? Para poder a gente programar? Isso, claro, vai ser agendada essa reunião com vocês, tá? Então, todo esse cronograma é repassado, a gente sempre vai entrar em contato, tá bom? Para essas reuniões, através do WhatsApp ou e-mail, a gente pode se conectar, né? Existem inúmeros meios aí, vocês que são muito da percepção digital, isso é muito bacana, então a gente não vai ter dificuldade quanto a isso, eu acredito. E é bem bacana saber que a empresa de vocês analisa isso e faz com que o negócio aconteça, tá bom? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Não. Eu só vou ficar no aguardo mesmo do radar, que eu gostaria de analisar mais. Acredito que a Júlia está muito curiosa para a gente saber o que a gente tem para fazer na empresa dela, né, Júlia? Com toda certeza também. Todos nós. A gente tem que aumentar a lucratividade. Aumentar a lucratividade é a gente fazer vários planos de gestão aí interessantes para que a gente possa atuar de forma eficaz, tá bom? E aí, lembrando que eu estou aqui para facilitar, eu sou um facilitador,
tá, de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, né? E aí a gente vou repassar meu contato para vocês, né? E eu só queria dizer que é um prazer imenso. Eu acredito que essa reunião foi muito satisfatória, muito instigante, Foi bem e a gente conseguiu produtiva. aproveitar e trocar bastante conhecimento. E a gente vai estar aí durante esses 4 meses atuando diretamente na empresa de vocês. Obviamente, tomando todos os cuidados possíveis, né? Porque a pandemia ainda não acabou, e a gente tem que estar seguro disso. E eu não tenho dúvida que eu vou ser bem recebido na empresa de vocês. E vai ser muito interessante essa troca de conhecimento. Conhecer vocês, conhecer a empresa, todo o processo, como funciona. E aí eu conseguir conhecimento e vocês, e passar um pouco do que eu sei para vocês. E o Sebrae está aqui para ajudar vocês sabem disso, né? Acredito que o Sebrae costuma ajudar muito microempreendedor, e com vocês não será diferente, tá bom? E eu só tenho a agradecer, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar e entrar em contato, tá? Alguma coisa a dizer? Não, até agora está tudo resolvido. Tudo certo? E empolgados para essa nova metodologia ser aplicada na empresa de vocês? Empolgados. Olha, eu espero mesmo que tu, Felipe, ajude bastante a gente a crescer, viu? Esse é o plano. Justamente, a gente tem mecanismos para isso, tá, o Samuel? E acredito que vai dar bastante certo com a colaboração de vocês, tá? Muito obrigado mesmo, tá, por todas essas informações, e a gente se vê logo, logo. Tá ok? Tá bem. Até mais, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.